Nasci por acaso em São Miguel. Nasci por acaso porque minha mãe estava lá nessa altura. E é curioso o motivo porque ela lá estava. Estava lá porque os meus irmãos mais velhos foram estudar para lá. E eles deslocaram-se, meu pai e minha mãe deslocaram-se para São Miguel. Como eram pessoas que não eram funcionárias públicas, eram proprietários, podiam fazer essas deslocações. E eu nasci lá. Mas vim logo depois a seguir para aqui e considero-me verdadeiramente graciosense e não miquelense. Embora gosto muito do Aterro de Quintal, mas deixá-lo estar em São Miguel, eu fico por aqui pela Graciosa. E depois, aqui cresci, aqui vivi, a minha família era toda de cá, vivi numa casa aqui em Santa Cruz, na rua Dr. Manuel Correia Lebão, que era meu avô, médico, que foi médico aqui, e lá cresci e vivi até aos 15 anos, porque consegui estudar aqui até o antigo 5º ano dos liceus com explicadores, porque não havia ensino nenhum, senão o ensino primário, só até à 4ª classe. O resto nós tínhamos que arranjar explicadores que nos ajudassem para depois irmos fazer exames. E eu até aos 15 anos estive aqui, depois saí daqui e fui para o Porto, para um colégio, a fazer o antigo 7º ano, e depois acabei na Universidade em Lisboa, na Faculdade de Economia, e vim para aqui, para a Graciosa. Viemos aqui para a Graciosa, estávamos a estudar os dois em Lisboa, já nos conhecíamos, não é? Há muitos anos, mesmo muitos anos, até porque há uma relação familiar grande. A mãe da Mercedes era afilhada do meu pai, o pai da Mercedes era afilhado do meu avô, portanto, o meu pai era o principal amigo de um outro avô dela. Isto é quase uma relação um pouco, não direi incestuosa, mas é tão próximo disso, mas é verdade, é uma coincidência, e pronto, e resolvemos juntar os trapos, como se costuma dizer, e ficar aqui, sempre com a ideia de que quando tivéssemos filhos e os filhos precisassem de sair daqui para ir estudar, que nós iríamos também, só que não fomos. Eles foram estudar, um já voltou até estar cá, o outro está em São Miguel, portanto não. E entretanto eu enveredei pelo ensino, porque era o que eu gostava mais do que ser propriamente economista. Como não havia secundário ainda na Graciosa, não havia cadeiras de economia, e eu tinha a habilitação era para a matemática, e por isso é que acabei a ser professor de matemática, e durante 40 anos fui professor. E já estou reformado neste momento, como se vê, como se nota, não é? Como se vê. E pronto, isto foi o meu percurso de vida, assim, profissional, e gosto muito, posso acrescentar isso, eu gosto muito de viver aqui. Preciso sair de vez em quando, é um facto, mas desde que tenha livros, música e alguns filmes, mas já passou mais essa fase, eu fico bem aqui. Eu gosto desta calma, destas coisas serenas. Agora sabe muito bem sair, dar umas voltas por aí de vez em quando, não é? Então agora é a minha apresentação. Eu nasci aqui na Graciosa, justamente neste espaço que está aqui atrás, era o quarto dos meus pais. Fiz a minha formação aqui na Graciosa, vivíamos nesta casa. Depois o meu pai herdou uma casa no centro da vila, uma casa grande, mudamos para lá. A escola primária era aqui mesmo ao pé desta casa, mas eu fazia a caminhada já da outra casa, da Casa Grande. Nasci aqui em 52 e fiz a instrução primária. Na altura nós tínhamos família no Faial
e havia um colégio interno que garantia formação até o antigo 5º ano dos liceus, o 9º ano atual. Por isso os meus pais pensaram que era adequado mandar-me para o colégio interno, tinha boas condições de fazer uma aprendizagem. Na altura, portanto, neste pós-guerra, realmente começou a compreender-se que a educação feminina podia ser uma via que facilitasse uma vida económica mais independente, e foi assim que fiz todo o liceu. Depois do colégio fui para o Liceu da Horta e a seguir ingressei na Faculdade de Direito em Lisboa em 1969. Nunca tinha viajado para fora aqui assim dos Açores, fui sozinha de barco, como naquela altura era mais frequente fazer-se. Fui num navio Funchal, do qual tive muito boas memórias, porque a viagem de barco durava 5 dias, fazia escala na Madeira, eram viagens sempre muito, enfim, com muitas atividades, com cinema, com bailes a bordo, com muita animação, e eu tive essa vivência, que é uma recordação interessante. Depois, a partir de um certo momento, passei a vir aqui de avião, porque entretanto as coisas se modificaram. Enquanto estudei no Faial, fazia as férias da Páscoa, do Natal e as férias grandes, vinha aqui para a Graciosa. Depois de ir estudar para Lisboa, nós só vínhamos de facto nas férias grandes. Os meus pais, a minha mãe não trabalhava, não trabalhava fora de casa, mas tinha uma atividade muito grande, porque a nossa casa era agrícola. O meu pai tinha estudado, mas não tinha passado do 9º ano, mas era uma pessoa muito habilidosa para a mecânica, era um homem muito voltado para as coisas novas, que dava aqui assim apoio à eletricidade, à central elétrica. Quando havia alguma coisa especial de ferramentas, o meu pai era habilidoso e concorria sempre para essas melhorias que eram precisas aqui. É esta, assim, a minha vivência. Portanto, casámos e ficámos aqui. Eu tive lugar na conservatória, enfim, nos serviços anexados de registros e notariado, e exerci toda a minha atividade aqui, a minha atividade profissional. Os meus filhos, o mais velho foi nascer à 3ª, o mais novo nasceu aqui também por acidente, porque na altura já não se faziam partos aqui na Graciosa, era sempre aconselhável a deslocação para um hospital, por não haver número de crianças suficiente que justificasse uma enfermeira parteira aqui. Mas felizmente correu bem e aqui estamos. Casar, como é que se diz agora? Quando resolvemos ter como é que dizem no Facebook? Ter uma relação? Estar numa relação. Não. Quando resolvemos estar numa relação, dissemos para casa. Até porque era uma situação que, pronto, podia não dar resultado, podia não ser... e era uma situação complicada. Quer dizer, está claro que a carta dela chegou primeiro de caminho, porque era mais certinha nessas coisas, e eu não era tanto. Mas chegou a carta e houve logo a promessa da minha sogra, que foi lá à casa visitar a minha mãe, e dizer: madrinha, passa-se isto assim, assim. Se houver algum, sei que se isto não der certo, connosco, continua a dar certo. Portanto, não há problemas, não queriam que houvesse cortes de família, não é? Mas pronto, deu certo, pelo menos aparentemente. Não deu certo com altos e baixos como todas as coisas, mas deu certo. A verdade é essa, já lá vamos. Mas casámos aqui. Mas casámos cá. Viemos casar aqui. E casámos
entre duas datas. Não quisemos escolher nenhuma nem outra. Portanto, meu pai fazia anos no dia 20, os teus pais tinham casado no dia 16. E nós resolvemos casar no dia 18 de maio, que era para não ser nem de uma família, nem de outra. Portanto, e não fomos viver para nenhuma casa. Uma casa enorme que ela tem, a família dela, ali mesmo ao pé da praça. Há uma casa assim que faz canto ali no... A minha casa dos meus pais é uma casa que fica na tal rua com o nome do meu avô, uma casa também enorme, e nós resolvemos, foi logo, não vamos para nenhuma delas, vamos para uma outra casa, e fomos para uma casa alugada. E depois desta estar arranjada, já está pronta, depois de que estava alugada esta casa, as pessoas saírem, não sei quantos, é que nós passamos para aqui, porque de resto não queríamos, quer dizer, porque é muito bom ir à casa dos sogros, almoçar, jantar, é muito bom ir à casa. Agora, viver... Quem casa quer casa. Viver permanentemente, não. E hoje assim, em dia é um pouco diferente. E assim fizemos a vida daqui. Era uma vida interessante, a vida na Graciosa. Eu não vou dizer que seja muito diferente do que é noutros sítios, mas se eu me recordar um pouco, se a gente... Está aqui, talvez há que fazer uma distinção entre as coisas que nós nos recordamos da nossa vivência e as coisas que nos contaram, porque é preciso não esquecer, por exemplo, no meu caso, muito mais do que no caso dela, no meu caso, eu fui criado com gente velha, gente que contavam coisas velhas. Os meus pais, quando eu nasci, já tinha 2 irmãos, um deles mais velho que eu, 17 anos, e uma irmã mais velha que eu, 20. E abaixo de mim existe um outro, com menos 7 do que eu. E tudo do mesmo casamento. Primeiro aos 17 anos, o último com a minha mãe aos 45. Eu tinha, os meus pais tinham já alguma idade quando eu nasci. O meu pai já tinha mais de 40 anos, já tinha 40 e tal anos. E, portanto, vivi com uma avó que ainda existia, com não sei quantos, e aqui à mesa... por vezes contavam-se coisas daqui e tal. E sabia-se, e uma casa cheia de livros, a outra casa, cheia de livros, de papeladas, de jornais, nada se deitava fora. Eu ainda ando aqui com jornais desses, a lê-los todos, para ir tirando notas de coisas que os jornais se referem. Portanto, há que distinguir entre aqui a nossa vivência aqui, e aquilo que porventura nós adquirimos de trás, não é? Que já vinha de trás. Mas quando nós vivíamos aqui, era uma vida, quando eu tinha 14, 15 anos, 12, 11, quando era criança e adolescente, a vida dividia-se fundamentalmente os homens viviam de uma maneira, as mulheres viviam de outra. Portanto, há uma parte que ela pode contar e outra parte que eu posso contar. Como é que nós vivíamos aqui, nós rapazes. Para já podia-se brincar na rua. Eu brincava eu na rua, frente à minha casa. Não havia automóveis praticamente. Havia 5 ou 6 automóveis. Nós conhecíamos os carros todos das pessoas, de quem eram, de quem não era. Havia 3 táxis, parece-me, que era assim. E brincávamos na rua, andávamos na brincadeira, perfeitamente à vontade. A praça, ali que a gente chama a praça, o antigo Rocinho, era o nome antigo daqui, era o centro. Era, e ainda hoje era o centro. Aquele quiosquezito que há no meio, que agora está inativo, não serve de nada, porque aquele não oferece segurança para ter a banda de música em cima, porque aqui foi feito a seguir à guerra, à Segunda Guerra Mundial. 1942, segundo informação da pessoa que desenhou aquilo quando tinha 15 anos, não é? O senhor engenheiro que já morreu, infelizmente, mas contava imensas coisas desse género. Ele é que desenhou aqui, destinado a ser uma casa de chá do Santa Cruz Sport Clube, que era um clube que existe ainda, um clube antigo, que tem aqui atualmente, a atividade dele é de vôlei feminino, mas que naquela altura tinha futebol, enfim, e era um clube
com alguma pujança, e eles fizeram aquilo ali no meio da praça, que era para ser explorado pelo Santa Cruz como sala de chá. Depois, acho que nunca chegou a ser explorado como sala de chá. Foi sempre como cafezinho. Aquilo era ali que se reuniam, principalmente no verão. De inverno a situação evidentemente alterava-se, mas ali na praça passeava-se naquele passeio para a frente e para trás, para a frente e para trás. Os senhores passeavam ali de conversavam adiante. Não. Se o tempo era mais frio, para onde é que iam? Para o saguão da Câmara Municipal, que estava aberto por causa disso, para eles poderem lá estar de conversa, e que tinha uma biblioteca ao lado, onde havia jornais, onde as pessoas iam ler. Portanto, nesse aspecto, se calhar estávamos mais bem servidos do que noutras ilhas, não é? Em que tínhamos uma biblioteca aberta à noite, é uma coisa que, francamente, nós hoje não temos. Uma biblioteca aberta à noite. A biblioteca que era muito fraca. A biblioteca tinha muitos jornais, e tinha 2 armários e revistas, mas 2 armários com livros fechados à chave, com livros, os discursos de Salazar, não sei, todos os livros que mandavam, a Comissão de Propaganda mandavam para as câmaras naquela altura. Havia um café assim, que eu me lembro de abrir. Havia um restaurante, uma cervejaria chamada Cervejaria Atlântida, ali em frente, ao pé da praça mesmo. Onde nos encontramos. Ali, naquela sequência, para ali fora, não era ali, era mais para diante. Sim, que havia, ao lado. Ao lado daqui. Ali havia essa cervejaria e um cafezito, que tinha 3 ou 4 mesas, ali também naquela zona, onde as pessoas também paravam à noite. Mas à noite, em noites mesmo más, o que os homens frequentavam nos clubes. O Clube Santa Cruz, o Clube Filharmónica e, em parte, também o Graciosa, posteriormente. O Marítimo é muito recente, são 4 clubes que existem aqui em Santa Cruz. O Marítimo é muito recente, é de 57, eu lembro-me da fundação do Marítimo, perfeitamente. Portanto, mas à noite, hoje em dia, o contrário. O clube que tem mais frequência noturna é o Marítimo. Era o que não tinha naquela altura. E jogava-se às dominó, as pessoas entretinham-se, havia bilhares na Filharmónica, bilhar no Santa Cruz, entretinham-se as pessoas ali daquela maneira. E o tempo, pelo aquilo que sei, atrás não era muito diferente, porque o Santa Cruz nasce de um outro clube mais antigo, chamado 1º de Dezembro, que não queria futebol de maneira nenhuma. Os senhores mais velhos. E os senhores mais novos, estamos a falar dos anos 30, 20, e os senhores mais novos queriam futebol, porque era o desporto da moda e até de uma certa elite, não é? Dos ingleses e dos tipos de Lisboa, das zonas de Estoril e daquela onde começam, da Madeira, onde também aparece o futebol. E eles queriam o futebol, e então cindiram-se e abriram um clube chamado Santa Cruz Sport Clube, que tinha uma coisa curiosa, é que não havia outro clube de futebol com o qual pudessem jogar. E então criaram 2 equipas dentro do mesmo clube para poderem jogar uma com a outra. Os brancos e os pretos. Os brancos e os pretos. Isto são coisas que eu já não me lembro. Eu não me lembro, por exemplo, do Santa Cruz com futebol. Já. Para mim, o Santa Cruz foi sempre o clube. Pronto, meu pai foi fundador do clube, era o clube que eu frequento mais, que frequentava mais. Agora tem andado fechado, mas não me lembro dele com outras atividades, além dos bailes, da passagem de ano, que só lá é que se fazia. Agora, todos os clubes da ilha fazem passagem de ano. Quando éramos crianças e adolescentes, só o Clube Santa Cruz é que fazia passagem de ano. E está claro, só para os sócios do Clube de Santa Cruz é que iam a passar, e os convidados. Porque havia um hábito que era, convidavam-se pessoas, os clubes convidavam-se pessoas. Eu era rapaz, passei aqui um ano, um carnaval, em que já passei o carnaval bem vivido. Eu tinha 17 anos, ou 17, 18 anos, eu tinha perdido
a possibilidade de entrar na universidade, porque faltavam umas cadeiras do 7º ano antigo, que era feito por cadeiras. E eu fiquei aqui para levantar notas, até nem foi para levantar umas notas, para ver se dispensava do exame de admissão, enfim, por aí foi. E fiquei aqui no Carnaval, que era uma coisa que já não passava há muitos anos, e muito menos com aquela idade, nunca tinha passado, obviamente. Né? Com 18 anos, pá, é fantástico. E nós percorríamos os clubes todos. Havia bailes a partir de Natal, havia bailes todos os dias da semana, menos à segunda-feira. E essa tradição dos bailes começa quando? Agora já não. Agora até com o Covid nem sequer. Agora não há praticamente bailes. Mas estes bailes, se for pegar no jornal de 1900 e pouco, 1902, 1890 e tal, esses jornais assim, vamos ver já anunciados bailes, em clubes e bailes em casas particulares. Fulano de tal abriu as suas portas, aquela linguagem própria da época, abriu as portas das suas casas para receber os amigos. O avô desta, por exemplo, tinha um bisavô. Então, o bisavô Joaquim era tramado para essas coisas, danado. Tinha muitas filhas. Tinha muitas filhas. E tinha que, enfim, que as entreter. ter algum recato. O meu avô, meu bisavô, também aqui o dono daquela casa ali, aqui abaixo, em frente ao Chapa Real, uma casa grande que há ali, era, mas já há muitos anos que já não, era de um bisavô meu. Também tinha muitas filhas, e então fazia festas em casa. Fazia os bailes e as festas todas em casa, que era para ter as filhas debaixo de olho. Quer dizer, mas eram bailes todos os dias. Mas nós, o que queria dizer com isto é que nós chegávamos, por hipótese, à praia, para ir a um baile, nós rapazes. A primeira coisa que a gente fazia, quando chegava lá, era descobrir alguém da direção do clube e pedir autorização para entrar. Não é como agora, com as portas abertas e que eles querem fazer negócio, que é uma coisa. Ali pedíamos autorização, chegava à praia, sabia quem era, pessoas da direção, e podemos entrar, podemos estar. Evidentemente que a vida era diferente, menos mobilidade. Que era para animar, quanto mais gente tivesse, rapaziada, melhor, animava. Não é? Mas era diferente. Por isso havia os convites, as pessoas haviam convites. Hoje em dia os clubes estão abertos. Se vocês forem logo à noite, se saírem, e se quiserem entrar no Graciosa, entrar no Marítimo, é só entrar. Desde que gastem alguma coisa, é isso que eles querem. Porquê? Porque tem as cotas baixíssimas. As cotas ridículas. Que eu costumo dizer, ridículas. Não se paga por ano, quando se paga por ano 15 euros de cota, ou 12 euros de cotas, está claro que com aquelas cotas não se pode fazer nada, não é? Muito pouco se pode fazer. E, portanto, há que fazer negócio de baixo. E os bares é que mandam, é que fazem essas festas. Ser mulher. Ser mulher naquele tempo. Ser mulher naquele tempo era bastante diferente do que é atualmente. Ser mulher, ser menina, era estar em casa, brincar em casa, participar em algumas atividades domésticas. Eu lembro-me muito bem, na minha casa, poder ir para o granel, que é normalmente o anexo junto da casa, e assistir às desfolhadas de milho, que era uma coisa que era muito interessante, porque as mulheres, normalmente esse trabalho era feito por mulheres, assalariadas para o efeito. É uma memória que eu tenho de infância muito agradável. Normalmente havia outras crianças ou filhas dessas próprias mulheres ou amigas que iam para lá brincar, e no meio daquelas folhas que iam crescendo à medida que arrancavam das maçarocas, criava-se ali um monte e a gente atirava-se para ali e envolvia-se naquele monte de folhas. Havia sempre alguém que cortava e fazia sapatinhos de folha para pôrmos nos pés ou bonecos. Era uma vivência muito, muito diferente. Mas à parte
essa possibilidade de brincar em casa. Também brincávamos com outras amigas de escola e no verão também íamos para a praça. A dita praça, a minha casa era mesmo em frente, por isso o meu pai, como era mais jovem do que o pai dele, jogava vôlei. Ali mesmo ao lado havia... Parque infantil, na zona do parque infantil. Na zona do parque infantil havia ali uma parte que nem era pavimentada, era de terra batida, punham ali uma rede e os homens, normalmente equipas masculinas, eram os solteiros contra os casados que jogavam, e o meu pai saía, isto só para explicar que o meu pai saía e a minha mãe deixava que eu saísse também para ir brincar com as minhas amigas na praça. Fazíamos aquelas brincadeiras infantis, a cabra cega, as rodas, as danças, as rodas, o apanho-lenço, enfim, aqueles jogos hoje em dia que são, enfim, que já não são muito usuais, mas que fazem parte dessa tradição. Depois a minha mãe, depois de acabar o jantar e de lavar a louça e de organizar a casa, também as senhoras iam para a praça, acompanhavam as filhas, sentavam-se ali à volta, em muitos bancos também que havia, bancos diferentes dos que há hoje em dia, mas sempre ali, enfim, a tomar conta. Apesar de não haver muitos carros, a praça também era um bocadinho diferente, era murada, havia uns muros de cimento à volta, de maneira que aquilo era um espaço também assim muito intimista e muito aconchegante, onde era possível estarmos. Ele falou nos bailes. É claro que a minha época, estamos a falar, eu nasci em 52, 1952, na minha época as meninas só podiam ir aos... As meninas e os meninos. As meninas e os meninos só podiam frequentar os bailes aos 15 anos. Eu tinha duas colegas de escola que os pais eram polícias e por isso sabiam a minha idade. Nunca me podia aventurar. A minha mãe dizia, não podes ir aos clubes porque podem estar lá os polícias e eu não quero passar essa humilhação de te mandar embora. Além de que eu também, esses primeiros carnavais, nem estava cá, estava no Faial, no colégio, e não vinha aqui nessa altura. Mas os bailes eram também um espaço muito interessante. Os clubes eram pequenos, havia a sala de baile, onde as mulheres se sentavam em bancos corridos a toda a volta. Normalmente as pessoas mais novas, que eram mais suscetíveis de dançar, ficavam nos bancos da frente. As senhoras casadas, as nossas mães, ficavam atrás, numa vigilância permanente. Os clubes também tinham uma organização que eu gostaria também de referir aqui. Havia normalmente duas arcadas, uma para os rapazes entrarem, rapazes e homens, e a outra para saírem, de tal forma que havia uma forma de dar espaço, quer dizer, de permitir àqueles que não tinham dançado da primeira vez, ficavam à frente para poderem ter acesso ao baile. Uma das coisas que a minha mãe me recomendava sempre, dizia, menina, quem convidar para dançar, a menina aceita, não se faz recusas, fica muito feio. E então nós estávamos ali expostas aos cavalheiros que nos vinham escolher para dançar. É claro que havia aquelas pessoas, enfim, que a gente gostaria mais de dançar. Não te esqueças de dizer que tinham direito a duas músicas. Exatamente. Como havia pouca escolha, poucas músicas, porque estamos a falar num tempo em que havia conjuntos musicais que animavam esses bailes, conjuntos musicais já com alguns aparelhos elétricos, órgão elétrico, violas, contrabaixo, bateria,
E, portanto, esses equipamentos, está claro, as pessoas não sabiam muitas músicas, de maneira que dançava-se uma vez, fazia-se uma pausa em que nós ficávamos, o casal ficava ali à espera uns minutos. Trocarem. Era para Conversar, e depois voltava a mesma música. A mesma música. E vinha a mesma música, desculpa interromper-te, mas vinha a mesma música sendo conjuntos, porque antes, e a maior parte até das vezes, eram discos. Eram giradiscos com discos e, portanto, dava muito mais jeito pôr a música e repetir a música. A mesma música, não é? E repetir a mesma música. Também havia poucos discos. Está claro, quando passa para os conjuntos. Quando passam os conjuntos, eles seguem a mesma regra, porque era muito desagradável. E agora pensemos bem. Gente que dançava mal, ou que dançava, só iam dançar uma marchinha, se fosse uma coisinha assim mais ligeira. E de repente chegavam lá, a primeira música era a marchinha e depois a segunda era, por exemplo, uma valsa, ou um tango, ou não sei quanto. Portanto, não podia ser, tinha que ser do mesmo calibre, não é? Tinha que ser do mesmo calibre, mas desculpa lá, mas era só porque realmente essa das duas músicas eu acho muita piada. Isto vigorou até há muito pouco tempo. Anos 70, Há muito pouco tempo. Hoje em dia que já aqui não, nas freguesias ainda durou mais tempo do que aqui em Santa Cruz. Hoje em dia já... A luz apagava à meia-noite, a luz elétrica, e por isso, como os bailes se prolongavam para lá do tempo, era preciso pagar a Câmara Municipal. Já estamos a falar neste tempo em que a luz dependia da Câmara Municipal, porque a luz aqui na Graciosa começa... A luz para os Açores vem em 1901 ou 1902, é quando a visita do rei Dom Carlos. Aqui na Graciosa há uns particulares, a luz começa aí anos 20, depois há ali uma pausa para depois voltar anos 30, porque nós também, é uma ilha, aqui não temos água, não temos ribeiras, portanto a água que só chega aqui em 1958. Água canalizada. Água canalizada. Em Santa Cruz. E a luz também. Também só nos anos 80, enfim, na altura da autonomia, é que cobre a ilha toda. Mas isto para dizer que então a luz apagava à meia-noite e fazia-se uma coleta entre as pessoas que estavam no baile para pagar ao funcionário da central elétrica mais uma hora para comprar horas. É também assim uma coisa e quando havia bailes em dois clubes no mesmo dia, que poderia acontecer, sim, mandavam sempre um rapaz de um clube para o outro a vigiar, a ver se naquele clube já estavam a pedir a hora pagando, que era para não gastarem aquele dinheiro para poder servir para a hora seguinte. Portanto, pronto, sabiam viver. A verdade é essa, sabiam viver. A luz era e nós, é do nosso tempo, lembras-te? Que tivemos aqui uma crise da luz elétrica em que tínhamos uma semana luz em Santa Cruz, sim, e outra semana luz na praia. Não havia luz. Havia uma semana sem luz elétrica, sem eletricidade. Não havia frigoríficos elétricos. Aliás, há muito poucos anos é que há frigoríficos, começou a poder-se usar esse tipo de... Sim, a partir de 80. É porque não havia. O primeiro frigorífico da minha casa foi a petróleo, depois ainda houve um frigorífico a gás, e depois é que começaram a aparecer os elétricos. Não havia... Coisas, enfim, que já não são verosímeis contar... sim, a certas rapaziada não imagina que fosse assim, quer dizer, que já imaginam que sempre puderam abrir uma porta de frigorífico para tirar uma coisa fresquinha, mas não, agora... Já nasceram na internet. Já não tem nada disso, quer dizer, era uma... Mas na minha casa, já agora vou dizer, na minha casa havia luz toda a noite.
porque o meu pai e o pai dele, ainda nesta casa, faziam eletricidade a baterias. Sim, a bateria. A bateria. E, portanto, todos os dias o meu pai tinha o cuidado de ver se as baterias estavam carregadas, o que significa que na mesinha de cabeceira de cada quarto havia uma luz normal e a outra era luz de baterias. Bom, a situação de, enfim, de noite, quando acabava a luz elétrica, ela apagava-se, aliás, dava um sinal antes, e depois, que ainda depois lá na tua casa ainda apanhei isso, quando nos casámos e depois vivemos lá uns tempos. Sim, quando eu fui fazer o estágio. Exatamente. E aquilo era fantástico. Eu gostava muito de ler assim à noite. Apagava a luz, chegava meia-noite, ou à uma, já não sei se naquela altura já era uma. E depois bastava carregar num outro botãozinho e tinha outra luz, que era a luz da bateria. E ela ainda tinha um motor. Sim, um gerador. Um gerador que só funcionava então lá quando era em mesmo. caso de emergência. Preciso, ou em festas, ou coisas desse género assim. Mas quer dizer, há coisas completamente diferentes. E isto que ela estava a contar aqui, das nossas viagens para cá. Eu tive a sorte que quando fui no Funchal, primeira vez para o continente, quando tinha 15 anos, quase 16, ia fazer os 16, os meus pais foram. E meu pai percebeu, naquela viagem, a viagem foi fantástica, mas eu fiz a viagem toda deitado. Não me conseguia levantar, enjoado imenso. E ele percebeu, naquela altura, o sacrifício que era eu ir fazer isto de barco sempre. E passei a fazer sempre de avião. A partir daí, íamos tomar o avião a Santa Maria que era ainda o coisa, íamos tomar o eixo. E depois íamos e no verão voltávamos. Só no verão é que voltávamos. Mas isto era a minha época. Hoje em dia ninguém pensa nisto. Nem coisa que Mas meu pai contava que o pai dele, meu avô, que era médico, quando foi fazer o curso, não veio a casa nunca, durante o curso todo. Veio uma vez, a meio do curso, e apanhou uma calmia no barco. Havia barcos à vela, aqui nos Açores, não sei se foi a Terceira, ou talvez São Miguel, não faço ideia, e a Graciosa, levou 15 dias no mar, parados, não havia vento. Iam pescando, iam comendo. E eu também já chamo uma coisa incrível, uma extravagância. Quer dizer, Deus me livre se isso me acontecia, não é? Porque a gente costuma, que é o que eles dizem agora, Deus me livre se eu ia estudar, só vinha depois a casa nas férias grandes. Agora vem no Natal, vem na Páscoa, vem no Carnaval. Mas os recursos eram muito diferentes. As ilhas não tinham o aeroporto da Graciosa em 1981 e antes as ligações eram marítimas, havia vários navios, mas aqui a ilha era escalada uma vez. Faziam escala desde Santa Maria até ao Faial. De 15 em 15 dias o barco ia às Flores e Corvo. Depois regressava no sentido inverso. Portanto, era um toque semanal. Um toque para lá e outro toque para o Oriente, não é? Para o grupo oriental. E pronto, era uma vida de facto muito diferente. Marcada muito por essas questões. O isolamento marcava muito aqui a vida. Por isso era o dia de São Vapor, quando havia barco, as pessoas iam para o cais, havia sempre alguém conhecido. Estamos a falar também já na época da Guerra Colonial, em que vinha já os rapazes ou embarcavam. Era de facto muitas vezes pungente a despedida dessas pessoas dos rapazes que iam para a tropa e também dos imigrantes. Os imigrantes que iam para a América. Que iam para a América e que não se sabia quando é que voltava. Portanto, havia
de facto, momentos de grande explosão de alegria quando as pessoas regressavam, iam as famílias todas, e também havia grande tristeza quando as pessoas partiam. Também uma das coisas que faziam no cais era a despedida dos funcionários públicos que vinham para aqui. Temos que contar que aqui a Graciosa, como todos os Açores, foram lugares de passagem, de exílio. De exílio. Tivemos aqui deportados na Graciosa, que também se intrusaram aqui na vida social da ilha. E por falar em bailes, vamos introduzir aqui uma questão que eu não sei se também fizeram a abordagem de alguém que falasse das modas regionais, aqui dos bailes, porque evidentemente estamos a falar de uma época, se contarmos para trás, em que não havia eletricidade, eram os acompanhamentos à viola ou ao piano. Portanto, há muitos pianos ainda na Graciosa, mas muito desafinados. Mas os clubes todos tinham os seus pianos e tinham outros instrumentos que acompanhavam o piano. Há aqui na Graciosa, neste momento, estão a fazer essa edição nos bailes tradicionais das modas de viola, chamam assim modas de viola. E há as modas velhas, que há em todas as ilhas as modas tradicionais. A Graciosa também tem as suas específicas e toca das outras ilhas, e há as chamadas modas novas. Então, as modas novas o que são? São modas regionais, são músicas regionais do continente, da beira, geralmente. Muito da beira baixa, que há quem diga aqui que foram introduzidas na Graciosa pelos deportados e por um juiz que cá esteve, o Dr. Luís Lereno, que veio para aqui, para a Graciosa, em 2 períodos. Veio como magistrado do Ministério Público e depois como juiz. E trouxe a mulher. Evidentemente, a vida social da altura era muito diferente da atual. As mulheres acompanhavam os maridos porque não trabalhavam. E, portanto, com a mulher e com uma cunhada. E então eles sabiam cantar, eram umas pessoas muito divertidas. O juiz até acho que era uma pessoa que gostava muito de comer e de beber. E introduziram essas tais modas que não existem nas outras ilhas, são específicas aqui da Graciosa, são as chamadas modas novas. É o que ficámos, uma das coisas que ficámos a dever também aos deportados, porque como é que se diz, a valoração dos painéis da Igreja Matriz foram feitas, que foi quem primeiro falou no valor que aquilo teria, foi um deportado que esteve aqui, o Hipólito Raposo. Esteve aqui posteriormente a estes, quer dizer, já numa fase de anos 40 já o Estado Novo estava perfeitamente estabelecido. Ele era de um homem de direita, monárquico, e portanto não veio juntamente com outros que vieram. Aliás, eu descobri há pouco tempo, indicaram-me, e depois já vi uma espécie de diário de um deportado aqui na Graciosa em 1929. É uma coisa que se encontra na Fundação Mário Soares, e eu andei lá a ver na internet e descobri, e ele relata a sua vivência aqui na Graciosa, onde é que comiam, porque eram gente, geralmente eram militares, gente que se opunha à ditadura. Naquela altura ainda não era o Estado Novo, era ainda a ditadura militar, que depois a República, a Primeira República. E ele faz referência a dois. Ainda outro dia estivemos à procura de uma coisa dessa, porque onde há aquele hostel, agora lá aqui em frente à Calheta, ali na zona da Calheta, ali foi uma cantina, aquela casa foi a cantina dos deportados de um determinado nível. E aqui, abaixo, nesta casa grande, uma casa grande aqui, ao pé de uma que está em ruínas, foi uma outra cantina dos mais altos, pessoal oficial e não sei qual.
Mas o que é curioso é que ele, naquela descrição que ele faz daqui, a vivência, eles tinham para matanças de porco, que são as festas familiares, as verdadeiras festas familiares. Qualquer casa é preciso distinguir também, quer dizer que nós temos uma experiência, nós de Santa Cruz, a vivência em Santa Cruz, não é a mesma coisa do que viver nas Almas, por exemplo, ou na Luz, ou no Carapacho, não é a mesma coisa. E também experiências de uma determinada classe social que é diferente de vivências de outra classe. E a matança, por exemplo, é a festa, a principal festa da família aqui, pelo menos nas classes mais populares, nas classes mais pobres. Toda a gente tinha um porco, toda a gente matava o porco. Os dias de festa da matança é que variavam. Eu conheci matanças de um dia. A matança da minha casa tinha 3 dias. Eu conheci matanças que eram um dia, que era para fazer tudo no mesmo dia, que não é normal, esta matança de um dia, não. O mais normal é 2 dias, é os 2 dias de matança. E eram matanças. Mas, por exemplo, a gente agora vê-se as matanças feitas, por exemplo, são todas ao fim de semana. Agora, sábado. Mas antes era durante Antes não era. Antes eram feitas, por exemplo, na minha casa eram feitas no dia 30 de janeiro, que eu fazia anos. Dia 30 de janeiro. Podia ser uma terça, uma quarta, uma quinta, porque quem ia para lá trabalhar era gente contratada. Quem ia matar o porco, quem ia cortar o porco. Nas outras classes, as coisas passam-se com os apoios, as ajudas. As pessoas de família, os amigos, vão ajudar. Quando a Mercedes estava aqui a dizer que as mulheres iam lá fazer a desfolhada, eram pagas para isso, eram contratadas para isso. Na maior parte das casas não era assim. Em muitas casas não era assim. Eram gente... Interajuda. Iam ajudar de uma maneira, ajudavam de outra. Até mesmo, por vezes, nas matanças, com bens materiais. Com ofertas de quilo de açúcar, fazer o arroz doce, fazer não sei. Tudo isto é preciso estabelecer sempre uma grande diferença. Quer dizer, eu às vezes ouço amigos e gente a contar as suas matanças de porco, e eu começo sempre a pensar, mas as minhas não eram assim. Eram um pouco diferentes. A casa ficava cheia de gente, é um facto. Ficava cheíssima de gente, mas estes deportados veio tudo a propósito. Tem descrições, iam para matanças no Rebentão, no não sei quantos. Depois andou fugido, esse homem andou fugido aqui dentro, queriam transferir para as Flores, mas ele não queria, de maneira nenhuma, ir para as Flores. Andou fugido aqui vários dias, escondido. É porque o escondiam, não é? É porque as pessoas também gostavam dele. Penso eu. E ele não queria sair daqui, porque aqui era uma grande folia. Era bagos nas fontes, tudo que ele está a descrever. Isso está escrito, tem coisa, e tenho uma cópia disso, tirei. E quando que o senhor começa a recolher? Porque o senhor já falou em vários momentos sobre os jornais, sobre coisas que o senhor foi recolhendo. Quando que o senhor começa a se interessar e recolher esse material? Quando eu começo, desde rapaz, comecei sempre. A minha casa, como já disse, tinha muitos documentos e muita documentação. O meu irmão mais velho, que já morreu, portanto era mais velho que eu, 17 anos, então, era uma pessoa que se interessava muito por esse tipo de coisas. E que, se eu pegar numa pasta que eu tenho aqui, por exemplo, lá, e abrir, eu tenho aquela pasta cheia de cartas do meu avô, de coisas. Não se deitava nada fora. E, portanto, eu fui habituado a valorizar essas coisas e a também... O teu irmão era professor de História. Meu irmão era professor de História, de Filosofia, depois que ele tinha que fazer a escolha. Mas era professor de História, só por isso já diz muita coisa, não é? Sim. Mas era isso. E o meu avô também, que não era professor de História, que era médico, também tinha já o gosto por esse tipo de coisas. E eu habituei-me, de vez em quando vou lá à casa grande, que está fechada, só abre no verão. Tem gente da família que vem, vou lá e
revirar umas coisas, para orientar outras, arranjar outras. E comecei a gostar sempre de fazer isso. Agora, não sou uma pessoa, como é que se diz, metódica ao ponto de poder compilar coisas dessas para depois publicar. Não dá. Não tem nada Não dá. Eu sou capaz de fazer, pegar nos jornais e de retirar e fazer uma coisa que é uma questão de paciência, que a Mercedes não tem, diz que nunca teria, que eu nem paciência, nem tempo, porque as mulheres, entretanto, também dividem-se com as atividades domésticas. Eu leio os jornais, por acaso tenho ali os jornais. Eu leio os jornais ali, aqui sentado, tenho uma coisa para pôr livros, tenho uns encadernados, estão encadernados, leio-os e vou tomando nota com a caneta e depois passo aqui tudo, computador, depois faço a listagem das pessoas, o que é que faziam naquela altura. Fulano de tal, era alfaiate, outro, coisas que se retiram dos jornais, quer dizer, que a gente consegue retirar dos jornais. O jornal é uma fonte de informação muito diferente de outras, porque tem, para já, é muito mais espontânea, quer dizer, os jornais naquela altura até anunciavam divórcios, quer dizer, que é uma coisa espantosa. Apanha um divórcio numa prima. Era uma coisa rara. Divórcio, obituário. Quem nasceu. O obituário, isso. Quem foi para a terceira doente também é uma coisa curiosa. Quem já está recuperado, quem não está, quando está, encontra-se recolhido à cama, recolheu à cama, fulano de tal. Depois, quando ele melhora, dá-se os parabéns das melhoras. É diferente, pronto, e esta ilha teve vários jornais. Esta ilha atualmente não tem nenhum, mas teve um jornal mais antigo de todos, teve poucos números, foi o Futuro, deve-se a um senhor que é o homem que deu o nome à Biblioteca da Horta, José João da Graça. O jornal chamava-se O Futuro e fez 5 números. Depois já foi para a terceira e o jornal foi para a terceira. Mas havia 2 jornais aqui em simultâneo, um na Praia e outro em Santa Cruz. O Ilha Graciosa e o Graciosense. O Ilha Graciosa era do Partido Progressista. O Graciosense era do Partido Regenerador. Quer dizer, brigavam os dois imenso. Entretanto, aparece um outro, o Graciosa, depois apareceu a Defesa, o Estado Novo, e são todos jornais que eu tenho lá de casa. Portanto, posso consultá-los. Embora também saiba que há, por exemplo, no museu, tem até o Ilha Graciosa, é mais fácil de consultar no museu do que em minha casa, que eu tenho o Ilha Graciosa todo sentado encadernado. Eles têm lá aquele encadernado que o senhor ofereceu ao museu. Mas isto a gente vai combinando essas coisas, vai vendo essas coisas. Esta ilha teve sempre isso e teve. Há coisas curiosas nesta ilha que eu às vezes penso em termos culturais. Porque é que esta ilha, num espaço de 150 anos, em 1600 e tal, a 1700 e tal, teve 8 pessoas, na Universidade de Coimbra, contra o facto de São Jorge ter tido uma, o Pico uma, as Flores uma, depois o Faial, que já tem mais qualquer coisa, e a terceira, São Miguel, não sei. E depois, 50 anos depois, tem 9 pessoas, no espaço de 50 anos, tem 9 pessoas em Coimbra. Quer dizer, parece que havia uma apetência, não é? E como é que essa gente estudaria aqui? É interessante, eu não imagino, quer dizer, é com particulares, como eu também estudei com professores primários a darem explicações para o 5º ano, mas aquilo ali eu tive um bisavô que era professor de latim, ensinava latim. Latim para quê? Se não é para continuar a estudar, quer dizer, é porque havia essa perspectiva de que poderiam prosseguir para outra, não é? Para outra. Quando foi o André, não foi? Que esteve aqui. Sim. Disse, é porque não há muitas coisas publicadas
de graciosenses, muitas coisas e eu comecei a pensar, e realmente há muitas coisas publicadas de graciosenses, só que não são conhecidas, quer dizer, as pessoas não as conhecem. Livros, não só até livros da poesia popular, como ele fez referência ao meu primo Manuel Espíndola Betancourt. Há mais outros 2 livros editados do mesmo género de poesia. Um do Juventino Ramos, outro não sei, de um outro senhor, que agora não me lembro o nome. E há outros de poesia, por exemplo. Há uma pessoa aqui E tu também tens um. Sim, eu também tenho. Foi a única coisa que consegui compilar e publicar. Mas também foi por um acaso muito particular. Uma teimosia de uma amiga minha. Havia um prémio aí da Natália Correia, prémio dos Açores, em 2000, ou 99. Em 99. E ela sabia que eu escrevia umas coisas, uns poemas. Porquê é que não concorres? Eu concorro se tu concorreres com uma peça de teatro, uma coisa que ela estava a escrever. Não é? E ela mandou a peça de teatro e mandei. Ela não ganhou, e eu ganhei o prémio Natália Correia, que deu origem à edição do livro, senão nunca mais tinha. Depois, a partir daí, nunca mais editei nada. Foi só aquilo, foi aquele prémio, agora editei, pronto, está editado. Não. Mas há gente aqui, tenho, por exemplo, um outro José Berto, que é músico e poeta, que tem coisas editadas, o Vítor Ruidores, que é muito conhecido, de muita gente, que é da Graciosa, que vive no Faial, tem imensas coisas publicadas, quer dizer, há uma senhora que escreve uns contos, Alvina também, o José Hermeto, Coelho de Amarante, mais antigo, um bocado mais para trás, mais antigo, um homem que ainda era parente da minha avó. E há interesse, por exemplo, nessa publicação dessa história mesmo, que o senhor vem juntando aí, por exemplo, dos jornais e tal, há algum interesse das universidades nesse material? Eu não sei se há, porque este material, a verdade é que não sei se haverá interesse ou não. Eles também têm acesso a estes jornais. Estes jornais existem nos arquivos, nas bibliotecas, não sei. Eu lembro perfeitamente quando teve cá o Urbano, lembras-te? O Urbano Betancourt estava à procura de um João de Matos, que viveu aqui na Graciosa, que era de São Jorge, que se matou ali num tiro na cabeça, e eu... Que era funcionário público. Que era de telégrafos. Finanças. Não, dos telégrafos não era. Dos Correios. Dos Correios, era. E em 1920 e tal. Sim. E afinal, ele julgava que vinha encontrar muita coisa, mas o que estava nos jornais, ele também tinha tido acesso a esses jornais. E aqui já ninguém se lembrava do João de Matos, nem coisa que se pareça. E ele morreu, eu disse-lhe, parece-me que foi aqui, porque meu pai me contava, me dizia, foi ali naquele andar, naquele sítio que se matou o João de Matos. Agora, se meu pai tinha, não sei o que é que tinha dito aquilo a meu pai, né? Meu pai, em 1925, já tinha 20 anos, portanto, poderia saber perfeitamente onde é que ele... Mas, quer dizer, essas coisas são... Agora, passar, quer dizer, era preciso estruturar, organizar, ter uma coisa organizada, não é? Por exemplo, sei lá, como é que se processavam as festas de Espírito Santo, desde o século tal até por aí fora. Mas para isso é preciso, primeiro, ser de história, não é? Ser de história, ter a base científica da história para poder, que não é o meu caso. É um simples amador que gosta de ler coisas e de ver coisas. E depois ter tempo e ter persistência para fazer isso. É porque se eu estiver a fazer um trabalho desse género e de repente me aparecer uma outra coisa muito interessante, eu largo aquilo para ver o outro, porque eu não sei quantos anos mais vou viver. Não é? E depois, se estou a gastar o tempo todo naquilo, depois como é que vou? Não. Cá e lá, pronto, há às vezes uma coisa que a gente diz para... Quando havia aqui a Rádio Graciosa, quando começou a Rádio Graciosa... Clandestina. Pronto, e que foi oficializada, estava o meu irmão e eu ligados à rádio, fazíamos assim algumas intervenções, mas na verdade não há nenhuma
nenhuma atividade assim social que congrego e que entusiasme para fazer esse tipo de recolhas. Vamos fazendo, eu próprio fiz também umas publicações no boletim da Câmara Municipal, por acaso a falar de eletricidade ou outra coisa, já não sei o que é que fiz, pronto. Assim, umas coisas avulsas. Por acaso agora tenho feito uma coisa para a revista dos guias turísticos. Uma revista que existe, guias turísticos. Pronto, que o primeiro falei aqui assim sobre a história da aviação, que curiosamente há 2 factos aqui, estamos sempre a falar no passado, mas a história da aviação aqui nos Açores tem dois vértices aqui na Graciosa. Um é o primeiro, enfim, das primeiras pessoas a ser piloto aviador, era aqui da Graciosa, estava na Marinha. Como era hábito? A aviação? Sim, a aviação não tinha uma arma independente, acho que é assim que se diz. E a outra é a queda do avião polaco, que acontece aqui na Graciosa, no lugar da Brasileira, na primeira travessia desde a Polónia, com um aviador que tinha estudado na União Soviética, que era militar, que tinha formação na União Soviética, e que o avião, portanto, perde o controle e resolve aterrar aqui na Graciosa, na zona da Brasileira. Andou aqui assim por cima das ilhas, ver qual era a ilha mais plana, e na altura, em 1929, não havia nenhum aeroporto na Graciosa. Portanto, esta... Na Graciosa nem próximo, não era? Nos Açores. Não havia nenhum aeroporto nos Açores. A partir daí é que há o primeiro aeroporto em 1929. O piloto que eu estou a falar é o Almirante Ortins, que faz a primeira viagem a viagem experimental entre Lisboa e Madeira, e que depois, com as pessoas que se notabilizaram, o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, que é um interessante programa da Paula Moura Pinheiro, que executaram em 1923, que é um feito aqui para a história portuguesa, mas que na viagem experimental o Almirante Ortins é que pilotou, e estava ele também para acompanhar o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, porque o Sacadura Cabral é que era o homem dos comandos e não sabia se tinha capacidade de pilotar durante todo o tempo o avião até ao Brasil, mas depois, por uma questão de espaço, segundo dizem, no avião, foi retirado os lugares e o Almirante Ortins ficou em terra e não fez a dita viagem, mas ele é que estava escalado para também fazer essa viagem. Isso mais tarde foi ministro, este senhor, ministro da Marinha. Ministro da Marinha? No tempo de Salazar, o Almirante Ortins, daqui da Graciosa. Portanto, cá está, essa história do avião polaco é uma história que a gente sempre ouviu contar desde crianças. Caiu um avião na Brasileira, não sabes. Depois, quando passávamos na Brasileira, meu pai dizia, mas foi ali naquele sítio. Agora já tem lá uma cruz. Mas queimou-se ali, o avião queimou, ardeu. Alguém foi acender um fósforo, um isqueiro para ver melhor, porque já estava escuro, e aquilo rebentou, e o homem, o piloto que estava lá dentro, morreu mesmo. Eram 2 pilotos. Um morreu lá queimado, o outro... por essas circunstâncias populares nunca tinham visto, não sabiam. A história da aviação era muito recente. Fizeram por mal, não é? Porque o mar, por mar, a gente também tinha sempre a história do navio, do Mazzini, um navio que encalhou ali na zona da Vitória, e que era uma história recorrente, porque de vez em quando a gente chegava a um sítio qualquer e dizia, isto era do Mazzini. No portal da nossa entrada
Temos óculosito que estava... É de Mazinho. Era de Mazinho. Mazinho deu à costa e ficou assim, quer dizer, Em encalhou. 1925, ali perto do farol, não existia o farol. Foi feito Encalhou. por causa disso. Farol, dizem eles. Sim, sim. O farol que depois foi feito por causa deste... O barco encalhou, pá, e aquilo... depois a seguir foi tudo leiloado, foram as peças, há mãos de porta metálicas, há estes óculos assim nas portas, há da casas de Muitas banho, memórias. a casa de banho velha da minha casa. Sim. Nós também na cozinha temos Tinha. um prateleirinho que era do copo das casas de banho. É claro, as coisas dos navios estavam todas encaixadas por causa Da balança, não é? do balanço. Há coisas assim, pronto, e o mar. O mar traz, o mar separa, evidentemente, E une. depois une e traz coisas. E traz coisas para a terra, muitas coisas para a terra. Mas e por falar em mar, É da mesma, já agora, é da mesma, da nossa, geração? sim, a adolescência, mais precisamente. Por exemplo, darem coisas à costa, aqui. Barcos que deitam fora por excesso de carga ou que têm problemas. O que cai mesmo. Eu era já rapaz, adolescente, e lembro-me de chegar ali à zona da Lagoa, ali na praia, e ter dado à costa sacas de bananas, deviam vir da América do Sul, sacas de bananas e garrafas e garrafas de aguardente. E vieram da minha terra. Vocês não imaginam A à festa tarde, que foi. quando eu passei lá, como é que estava a população da Lagoa. Estava tudo Todo mundo feliz. Era uma coisa muito bom, uma coisa terrível. Eu sou da terra da aguardente, por isso é que eu nasci. E naquela zona ali, já no tempo do meu avô, médico, contava, cá está uma história que não foi ele que me contou, mas que já vinha de trás, que é também de meu avô ser chamado para a zona da Lagoa, também, porque as crianças, os pais estavam aflitos, que as crianças, já há 2 dias ou que que choravam, barravam, não dormiam, era um mundo. E ele foi lá a ver o que era, então, o que é que se tinha passado? Tinha dado à costa, no tempo Tinha encalhado. encalhado, não sei se era da Primeira Guerra, se era da Segunda, talvez. Da primeira? Talvez da Primeira. Não interessa muito para o caso. O que interessa é que dentro, uma balsa, daquelas balsas salva-vidas, que encalhou ali. Dentro da balsa salva-vidas vinham várias coisas, entre elas umas tabletes lindíssimas de chocolate. Só que é chocolate para não dormir. Para as pessoas que estão na balsa não dormirem. Chocolates para os meninos não dormiam. Mas pega lá mais um bocadinho de chocolate para ver se dormes. Quanto mais chocolate, mais o homem barrado. São coisas, como eu costumo dizer, são coisas que o mar nos traz e nos faz unir a essas, dessa forma. Eu ia contar do mar, que também é da minha geração, as mulheres irem tomar banho com os fatos de banho mais ou menos atuais, não é? É claro, a minha mãe e as mulheres do tempo da minha mãe não se despiam em público, não apareciam. As crianças, sim, iam tomar banho, como o meu pai, por exemplo, tinha um barquinho aqui no Porto da Barra, uma lancha, como nós chamamos, um barco desportivo. Nós aprendi a nadar e a minha mãe também aprendeu a nadar, porque o meu pai gostava que ela também fosse aproveitar esse relaxe e esse prazer, enfim, de estar assim em lazer. Portanto, as mulheres naquela altura começaram a tomar banho aqui nos portos. Nós só temos aquela praia, mas aqui em Santa Cruz também os portos permitiam, e umas pequenas baías que atualmente servem de zonas balneares, iam tomar banho, mas aquilo havia mirones
tudo quanto era homem debruçava-se nos muros para assistir digamos, a ver. Isto no Brasil, evidentemente, é uma coisa que neste momento é impensável e hoje em dia poderá haver uma outra pessoa que esteja ali assim sentada para ver, mas naquele tempo era mesmo um chamariz. E o meu pai, na Dito Barquinho, também fazia assim desportos náuticos. A lancha não tinha velocidade suficiente e o meu pai fez experiência com os skis, mas a lancha não tinha velocidade para poder, como é que se diz, arrastar os skis, e então inventaram com uma porta de uma lancha da Baleia, que estava ancorada na Baía da Barra, fazer uma coisa que depois, num documentário, e uma coisa que a Gina falou também foi no cinema, que havia na nossa geração, que nós vimos que já existia, que era a prancha. Então, experimentaram amarrar uma corda à dita tábua, uma porta da lancha, com uma corda, e então, de princípio, havia uma dificuldade em as pessoas equilibrarem-se em pé, porque faziam aquilo que já tinham visto nos tais documentários, que no ski normalmente as pessoas inclinam-se para trás. Ao passo que na dita prancha tem que haver alguma suporte, o equilíbrio tem que ter alguma inclinação para a frente. Eu também aprendi a fazer e conseguia fazer esse desporto, enfim, que também as mulheres, os adolescentes e as crianças faziam naquela altura. E pronto, isto também é uma parte dos desportos náuticos. Hoje em dia não haverá muita atividade náutica, mas ela começa a afirmar-se de uma forma incipiente, mas há quem faça como é que se diz o que o Rui ia fazer agora? O surf. O surf. E pronto, é assim umas curiosidades. E fala tudo do cinema. Por exemplo, o cinema também era uma... Era um divertimento ao domingo. Havia cinema ao domingo aqui. Havia cinema ao domingo aqui. A gente sabia qual era o filme porque havia uns cartazes que eram postos ali fora na praça, nos muros da praça, assim. Cartazes aqueles cartazes próprios de cinemas. Assim, sabíamos qual era o filme, para que idade era, que era sempre um velho problema, qual era a idade do filme. O filme era passado aqui atrás deste café, aqui, Chapa Real, por trás há uns armazéns, que foi uma antiga igreja, aqui era uma igreja, a igreja de São Pedro, que foi desacralizada e aqui passou a ser era um teatro, tinha um palco, tinha tudo, era um teatro, e lá é que se processava o cinema. Parece que os primeiros filmes a passarem aqui, que são de 1917 ou 1918, quer dizer, o avô da Luísa, o Francisco Augusto, comprou uma máquina. Não havia luz, eu também fico na dúvida. Devia haver ali qualquer coisa à manivela, devia ser filmes mudos, obviamente, isso não. Mas os outros eram filmes que variavam entre o péssimo e por vezes, raramente, uma coisa muito boa, mesmo bom, que aparecia assim de repente. Nunca grandes produções, porque eram sempre filmes muito caros, mas cinema bom. Também cheguei a ver cinema, lembro perfeitamente que vi aqui, já um pouco mais adiante, o Criado do Losey. Portanto, não é propriamente o filme da Nossa Senhora de Fátima e os Pastorinhos, que eu vi algumas 4 vezes ou 5 quando era criança. Ou os filmes do Cantinflas. Os filmes do Cantinflas tinham piada, também havia muitos, gostavam muito. As comédias. Do Luís portugueses. Também, enfim, havia e filmes portugueses, então havia... E os filmes eram sempre antecedidos dos documentários. Eu ainda apanhei isso em Lisboa, vamos também estabelecer. Fui estudar para Lisboa em 1969 e antes da projeção do filme havia um documentário que era uma peça informativa de notícias, de coisas do mundo,
E havia depois também, como há agora... Um desenho animado também. Havia isto, um desenho animado, uma E coisa... tinha também uma propaganda sobre o governo. Normalmente, depois fazia sim, parte sim. das tais notícias, sim. Porque há sempre muito, tinha uma muito. propaganda também. Muito. Portanto, isso durou ainda. Acho que sempre que enquanto estive a estudar em Lisboa, os filmes eram sempre antecedidos dos documentários. Para já não havia o hábito dos 2 filmes, depois havia casas em Lisboa que sim. tinham isso. Os Sim, 2 filmes sim, é. é um hábito mais que é depois, é mais recente. De um filme, um intervalo e outro filme. Sim, mas eu quando estive a estudar ainda fui a o Cinema Paris, Depois, o Cinema Jardim, os cinemas mais. As casas de cinema mais. Cinearte, Mais. Pronto, mais. Imperial. Menos importantes. Mas era uma. E então. Nós já somos muito velhos. Mas quem explorava o cinema aqui era uma empresa chamada Ilha Branca, que era do meu pai. E portanto, eles mandavam dos vendedores de cinema, as pessoas que alugavam os filmes, mandavam uns livrinhos pequeninos com histórias de filmes, que eram muito interessantes. Eu ainda outro dia encontrei lá em casa 2 ou 3 livrinhos desses, livrinhos castanhos assim, com a história dos filmes. E que, alguns filmes que não vinham aqui. Quer dizer, mas e meu pai levava aquilo para casa e ele lia. E as revistas que a tua mãe colecionava das atrizes, vida das atrizes, enfim, aquelas coisas que hoje em dia há na revista Caras, por exemplo, ou nas... Não, Cine. Havia uma revista Cine de 1920, por aí. A minha mãe casou em 29, não é? Casou em 29, nasceu em 13, casou em 29. Tinha... olá, temos vento. Temos. Há um bom ventinho. Tinha essas revistas Cine, estão todas lá metidas, todas encadernadas, todas. Cá está, havia esse... Eu sou um bocado vítima dessa... Vítima, entre aspas. Agora, mas Boa vítima. desses hábitos que elas travam por elas travam, quer dizer, as pessoas tinham hábitos desses, de terem revistas, de terem a Ilustração Portuguesa, que é uma revista antiquíssima, e estão lá vários volumes encadernados na minha casa. E eu lembro-me de ler aqui quando era criança. Banda desenhada. O Mosquito. Era um jornal de banda desenhada. Estão encadernados lá em casa. Anterior ao Mosquito. O Senhor Doutor. Outro dia comecei a cá estar, mas já desisti. Já parei, não desisti. Comecei a fazer porque há imensos livros antiquíssimos. Antigos mesmo. Do século XVII, século XVIII. Livros que estão lá. E a gente não sabia bem o que é que tem ali. E eu então resolvi, não tenho paciência para estar a fazer aqui livro a livro, a escrever aquilo. E então, fotografar para saber o que é que se tem ali. E depois fotografava e vinha guardar as fotografias aqui no computador. Então, estante número 1, prateleira A, prateleira B, prateleira A. Os livros que lá estão. E ele diz que não é metódico. Mas parei a meio. A estante maior destes livros, que são livros, muitos deles livros de teologia, que eu não sei quem é que lá em casa tinha isso, não sei porquê, quer dizer, livros, havia um padre lá da família, mas desconfio que fosse Padre Manuel. Livros que eu acho que valem alguma coisa até, quer dizer, não, mas independentemente disso, que era bom saber o que é que tinha, quer dizer, porque o meu irmão ainda tinha menos paciência do que eu. Chegava cá no verão, aquilo era uma montanha, de vez em quando haviam livros daqueles, ele tinha estado a ver aquele, mas vê-los por ordem, vê-los de forma organizada, não era uma imprensa. Não tinha essa... E a minha irmã também, não, essa minha irmã ainda está viva, essa. E também publicou, também tem um livro, ela, publicar, e é da Graciosa, ela. De poesia também? Não. É um livro de memória. De histórias. De histórias ficcionadas sobre personagens da Graciosa. Eu acho interessante o livro.
Ela pegou personagens e fez uma ficção. Faz Exatamente. várias... Como se fossem contos. Como se fossem contos, mas com pessoas Que existiram. Que existiram e que... E que ela efabula, quer dizer, marcaram. Que a marcaram. Sim, que efabula determinados factos e que depois cria outros. É muito interessante. Eu acho o livro muito interessante. Até porque muitas daquelas personagens, algumas delas já conhecia, outras não, mas muitas delas sempre ouvi falar delas, sempre. Ela falava sempre muito daquela que lhe impressionou muito, que chamavam a cigana, não é? Aquela rapariga que foi assim mais ou menos abandonada pelos pais, escorraçada e posta a render, e era mais ou menos da idade dela, quando ela era criança, rapariga, pá. E aquilo foi sempre uma coisa que a impressionou muito e que morava perto, lá de cá, e que ela via. Enfim, são figuras assim, quer dizer, que têm, que, de alguma forma, a marcaram. E a casa, que ela tem aquela coisa, aquele escrito da casa, sobre a casa, que é... A casa da família? Sim. Que é a casa que ela ainda quer ver, diz ela. 92 anos. Desconfio que não. Porque não existe mais a casa? Não, ela é que não sei se vem cá. Ela não mora aqui? Não, mora no Porto. Vamos lá ver. O que vai acontecer no futuro da Graciosa será muito o decorrer das circunstâncias políticas, económicas. O mundo de hoje é um mundo muito globalizado, com muitas dependências do exterior, e que será com certeza uma coisa incerta. Temos a população aqui a decrescer, porque enfim, todas estas novas tecnologias modificaram o estilo de vida, mas também há uma esperança, porque hoje em dia, enfim, com as coisas benéficas que aconteceram com o Covid, as profissões estáticas, os escritórios em sítios determinados geograficamente e o trabalho físico em parceria com dependente de livros, de determinadas circunstâncias, passou a ser diferente. Portanto, não podemos saber. É uma aposta no futuro, mas eu acho que um sinal positivo é nós voltarmos a aproximar-nos da natureza, de termos uma vida mais relaxante, de termos acesso a determinados bens que são mais saudáveis, culturas mais biológicas, sem ser uma produção em série, mas a verdade é que nós apreciamos também muito o conforto, queremos ter alguma qualidade de vida que de facto tem vindo a acontecer, mas a história faz-se por ciclos e não sabemos o que é que vai acontecer. Eu, para mim, só espero que isto não se transforme nunca numa coisa, uma espécie de distância turística. É só o que eu espero. Quer dizer, o turismo é muito interessante, mas nunca vai ser de massas, penso eu, aqui na Graciosa. Nunca será um turismo de massas, será sempre uma coisa ligeira. E as experiências que existem já feitas, quer dizer, é sempre gente que quer repouso, descanso, as pessoas, portanto, relaxe e não essa... Porque para essas coisas há outros sítios. Deixem-nos em paz aqui. É só o que eu quero. Deixem-nos em paz. Depois, quando eu morrer um dia, avancem, se quiserem. Mas agora não. Agora ainda não. Deixem mais uns tempos assim, pelo menos. Mas o que a Mercedes diz é verdade. Quer dizer, isto... eu não sou pessimista em relação a isso. Não sou pessimista. Não. E penso que até a própria população pode crescer. Quer dizer, não vejo isso dessa forma, não vejo isso como
porque isso não funciona assim, quer dizer, não é, se baixou em X anos X, não quer dizer que nos outros anos a seguir aquilo vá seguindo o mesmo algoritmo. Não me parece que isso seja assim. Pode acontecer o contrário, não quer dizer até que nasçam, mas podem ser os que venham. E até pode haver essas tais profissões que podem ser feitas à distância, pode ser, ou podem escolher. Eu, se fosse uma pessoa que trabalhasse à distância, que tivesse um trabalho de informática, essas, não me aborrecia de estar aqui a fazer esse trabalho, noutro sítio. Melhor do que estar em Lisboa, não é? Mas isso pode aparecer, isso pode acontecer, isso a gente e as novas gerações podem trazer coisas novas. A gente também tem que ter. Mas temos que ter mobilidade. Temos que ter essa esperança. Temos que ter aviões. Temos que ter. Temos que ter barcos. E temos que ter transportes, e temos que ter. O aspecto agrícola é muito importante e tem que ser apoiado, e tem que ser. Haver a possibilidade de escoar os produtos excedentários com facilidade, que não existe. Enfim, sabemos perfeitamente que não, quer dizer, não se consegue fazer isso. Agora, com estes transportes, com estes modos, mas isso todas as gerações se queixavam. Não conheço nenhuma, não se tenha queixado. E cá está, e volto aos jornais. E os jornais já os diziam. Os jornais de 1800 e tal já se queixavam, dizendo que já não é como era no tempo antes dele. E por aí fora. E assim vamos vivendo. E assim, a Graciosa, o que é que significa? Para já, gosto muito do nome. Só para pôr aqui. E já hoje publiquei no Facebook uma coisa que eu acho ofensiva. De um documento do governo regional em que aparece Ilha da Graciosa. A senhora Graciosa não é dona desta ilha. Isto é a Ilha Graciosa, não é? A Ilha Graciosa porque é graciosa, porque acharam, quem chegou cá a primeira vez achava que era graciosa. E para mim é uma espécie de ninho, é uma espécie de eu, quando saio, gosto muito de viajar, mas estou sempre a pensar que já está quase na altura de regressar ao ninho, ao aconchego daqui. É uma ilha, e depois é uma ilha muito serena. É uma ilha muito relaxante para mim. É uma ilha que tem uma paisagem toda ela, harmoniosa. Publiquei um poema no Facebook, porque agora uso o Facebook para publicar algumas coisas que escrevo para os meus amigos. Portanto, está no Facebook, eles vêm, em vez de estar a fazer livros e coisas assim, que depois nunca os veem, nunca se vendem, e depois a gente começa a vê-los nos alfarrabistas e nas pessoas que foram lá deixados para fazer uns trocos. Mas não, publiquei uma coisa sobre mesmo um poemazito pequenino, que não sei de cor, não sei nenhum, da Graciosa, e em que falo exatamente no aspecto branco da ilha, no aspecto das casas brancas e da forma que, no fundo, vista do mar, parece. Tenho um amigo meu que tenho um amigo meu que é artista gráfico e desenha muitíssimo bem, que tem um desenho que são os seios que estão de fora aqui na Graciosa, as duas montanhas, e é realmente esses seios acabam por arredondar um pouco a graça do nome Graciosa também. Portanto, a Graciosa é isso, é um refúgio também, é um refúgio. Quem viveu fora daqui, depois aprecia viver aqui neste relaxo. Isso é muito diferente. Agora, é muito bom viver na Graciosa. Confesso que, no princípio, nunca pensei ficar cá para sempre. Pensei sempre que isto seria uma passagem, que seria uma altura boa para acompanhar os filhos, para criar as crianças em segurança, sem sobressaltos.
num determinado período da minha vida, acabava por ser um bocadinho angustiante, sobretudo depois das férias, quando as pessoas se iam embora, como eu também tinha ido, era um bocadinho angustiante ficar aqui numa vivência mais fechada, numa vivência feminina mais fechada, porque estamos a falar em circunstâncias diferentes. Os homens lá iam para os clubes, saíam, e as mulheres não tinham, não é que fosse proibido, já na minha geração, enfim, na minha geração adulta, de fazê-lo, e ainda hoje em dia se pode fazer, se pode passear em segurança. Mas depois com os anos a gente habitua-se e também gosta deste recato, deste pacifismo, e hoje em dia vivo aqui com muito gosto e passei esse período também bem.